Olá, bom dia. Semana agitada no Brasil e no mundo. Eu sei que você estava ocupado demais para saber o que aconteceu de mais importante. Estava sem tempo? Então vem que esses são os destaques do Sem Tempo Irmão dessa sexta-feira. Relação azeda entre o governo e o Senado. Mais uma pauta-bomba é aprovada pelos senadores e pode custar mais de 140 bilhões de reais aos cofres públicos. Na Câmara, o debate é sobre a maioridade penal. CCJ aprova reduzir de 18 para 16 anos. Flávio Bolsonaro acusa o presidente Lula de incitar a violência contra ele, por fala sobre o enforcamento. Lula promete zerar a fila do INSS até setembro. Polícia Federal rejeita a nova delação premiada de Daniel Vorcaro. Vale começa a operar mina com inteligência artificial e a produção já aumentou em 25%. Donald Trump cancela ataque contra o Irã no último minuto e anuncia acordo para o fim de semana. E é hoje, será que Elon Musk vai se tornar o primeiro trilionário da história? No divórcio do governo federal com o Senado, os parlamentares resolveram ampliar a tramitação das chamadas pautas-bomba. Na quarta-feira, o Senado aprovou um projeto que permite a renegociação de dívidas de produtores rurais, o que pode gerar um impacto de até 140 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos anos. A reação do governo foi imediata e prometeu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, disse pelas redes sociais que o STF pode considerar essas pautas inconstitucionais, porque elas criam despesas sem dizer de onde viria o dinheiro. Com o orçamento sempre apertado e sem sinal de controle dos gastos, o governo tem pouca alternativa. Ainda mais se esse aumento não for provocado pelas torneiras abertas pelo Palácio do Planalto para criar programas de benefícios sociais e tentar se reeleger. Além dessa pauta, o Congresso também debate temas como pisos salariais para algumas categorias e isenção de imposto para igrejas. Somadas, as pautas podem custar 1 trilhão nos próximos 10 anos. Em uma outra frente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu ok para a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A aprovação foi depois de um debate acalorado entre governistas e oposição. A redução da maioridade é uma pauta antiga da direita para tentar reduzir a criminalidade e ampliar a responsabilização de criminosos que se escondem com a maioridade penal. A esquerda acredita que isso não resolve. Um dos argumentos foi de que a morte de mais de 130 pessoas do Complexo do Alemão, por exemplo, no Rio de Janeiro, não diminuiu o tráfico na região. Se resolve ou não resolve, eu não sei. O problema é que no meio do fogo cruzado entre esquerda, direita e polícia e bandido, quem toma tiro é a gente, que não tem poder para resolver nada. Vamos para um giro de manchetes da semana. Flávio Bolsonaro abriu uma notícia-crime contra o presidente Lula por uma fala que sugeriu o enforcamento de traidores da pátria. Uma informação que tem duas notícias. A primeira, a denúncia feita no Supremo Tribunal Federal contra o presidente por ameaça e incitação ao crime. A segunda, que quando Lula falou sobre isso, ele disse que quem tinha sido enforcado foi Joaquim Silvério dos Reis, personagem conhecido por ter delatado o Tiradentes. Mas quem morreu foi o Tiradentes. Outra história difícil de acreditar envolvendo o presidente foi a promessa de zerar a fila do INSS até setembro desse ano. A fila gigantesca se arrasta há anos e é um dos calcanhares de Aquiles da gestão. Vamos ver se ele cumpre. Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo treina 1.000 profissionais para identificar sintomas de ebola. O estado já teve um caso suspeito que foi descartado, mas investiga agora outro caso, de uma mulher que está internada com sinais da doença. O ebola já matou mais de 130 pessoas nesse novo surto no Congo. E o STF voltou a julgar o recurso das empresas de redes sociais contra a decisão da Corte de responsabilizar as chamadas Big Techs por publicações feitas por usuários. A decisão proíbe as empresas, entre outras coisas, de permitir o acesso dos usuários a vídeos com exploração e abuso sexual, violência física e que possam provocar danos à saúde física e mental das crianças e adolescentes. O relator da ação é o ministro Dias Toffoli, que propôs um prazo de 60 dias para as empresas se adaptarem às novas regras. Agora resta o voto dos outros ministros. O que me preocupa é que a questão, no final, nunca é sobre as regras, mas sobre quem vai dizer o que pode ou não pode. É essa a diferença entre proteção e censura. E das duas, uma. Ou a Polícia Federal sabe demais, ou Daniel Vorcaro quer falar de menos. Pela segunda vez, a PF rejeitou o acordo de delação premiada proposto pelo dono do Banco Master. Um homem que desviou 12 bilhões de reais deveria ter muito para falar, talvez o suficiente até para salvar a própria pele. Mas para a PF, tudo que ele ofereceu não vale qualquer benefício.
ou já faz parte da investigação. A suspeita, inclusive, é de que Vorcaro estaria agindo para tentar proteger outros suspeitos, talvez justamente esses suspeitos que seriam interessantes de pegar. O fato é que a investigação tem 8 celulares do banqueiro à disposição da perícia, e se só uma conversa guardada causou um estrago gigantesco na campanha de Flávio Bolsonaro com o pedido de dinheiro para o filme sobre o pai, pode ser que as trocas de mensagens já tenham o suficiente para refundar a República. A questão é se vai. Uma notícia curiosa é que essa semana a Vale inaugurou em Itabira, em Minas Gerais, a sua primeira usina operada por inteligência artificial. Foi uma modernização da planta Conceição 2. De acordo com a empresa, a tecnologia já aumentou em 25% a produtividade e ampliou a produção de 9 milhões de toneladas em 2024 para 11 milhões e 200 mil toneladas só esse ano. Fica ligado, é uma área que ainda tem muito emprego e vale a pena se especializar. No noticiário internacional, a guerra contra o Irã teve uma das semanas mais tensas desde o início, em abril. Depois do ataque iraniano contra Israel e a resposta na segunda-feira, tudo parecia piorar quando os Estados Unidos ameaçaram um ataque de grandes proporções ontem, mas a ofensiva foi cancelada pelos Estados Unidos no último minuto. Depois de 2 dias de confrontos que seguiram a derrubada de um helicóptero do exército americano, Donald Trump afirmou que um acordo está em vias de ser assinado, provavelmente esse final de semana na Europa. O acordo teria sido aprovado pelo líder supremo iraniano. Poucos detalhes foram revelados e nenhum confirmado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o texto prevê a retirada do urânio enriquecido do Irã, o que impediria o país de ter uma bomba nuclear. Antes era divulgado que o acordo também incluía o fim dos bloqueios ao Estreito de Hormuz, por onde passa 1/3 do petróleo do mundo, e um cessar-fogo permanente entre os 3 países. Um assunto muito importante para ficar de olho esse fim de semana. Até porque as bolsas de valores costumam reagir rapidamente. O dólar fechou a quinta-feira em queda, cotado a R$ 5,10. E é hoje que a gente vai saber o quanto Elon Musk vai ficar mais rico, porque mais rico ele vai ficar. A SpaceX faz nesta sexta-feira a primeira oferta pública de ação, e a um preço considerado por muitos analistas como inflado, $135 por ação. A questão é que a negociação tem o potencial de transformar o homem mais rico do mundo no primeiro trilionário da história, com uma fortuna que pode chegar a impressionantes $1,114 bilhões. O Sem Tempo Irmão fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Eu espero você.